as igrejas protestantes verdadeiras, quer dizer, que são protestantes mesmo, aceitam os 7 primeiros concílios da igreja. Sim, sim. Algumas vão dizer os 4 primeiros, a maioria vai dizer os 7. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia tem pastor, por exemplo, ensinando que Jesus, o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa. E que são modos diferentes de a bagunça com a Trindade. O Deus Uno se manifesta às vezes como Pai, se manifesta lembrei, às eu vi vezes... isso daí. Isso é heresia, isso é um negócio fora do comum. Né? Então, por exemplo, as igrejas protestantes não acreditam nisso, porque aceitam os 7 primeiros concílios. Só que eu acho interessante, Vitor, aqui, exemplificar isso, essa diferença, no modo de procedimento. Porque há um procedimento teológico diferenciado em cada uma das abordagens. Então, por exemplo, vamos pegar uma doutrina católica que não é, pelo menos, aceita pela maior parte do protestantismo, a doutrina sobre o purgatório. Perfeito. Por exemplo. Como é que o católico qual é o procedimento católico para falar sobre o purgatório? Primeiro, a palavra purgatório pouco importa. No sentido assim, de que eu não vou encontrar a palavra purgatório na Bíblia, isso não é o grande problema. Você articulou com o nome purgatório, assim como a gente articula com o nome Trindade. A Trindade está na Bíblia, mas o nome Trindade não aparece. Exatamente. Então, a gente vai rastrear a realidade, se aquela realidade está ali presente de algum modo. Mas não apenas na Bíblia. Nós vamos aos primeiros séculos da igreja e ver qual era o procedimento da igreja naquele período. Então, por exemplo, sobre a doutrina do purgatório. Então nós vamos, as catacumbas cristãs, vamos ver lá nos túmulos, orate proeum, orate proea, orate proeos, né? Vamos ver nas orações antigas, menção de oração pelos fiéis defuntos. Então, daqui a formulação teológica, ela vai tomar esses dados e vai explicar o que seria essa realidade de purificação pela qual se pode orar, etc., dando-se a ela o nome de purgatório. É um nome teológico. O procedimento protestante vai ser diferente. Sim. Então, o procedimento protestante vai à Escritura e se ele não encontra base suficiente ali, essa doutrina é rejeitada, ainda que ela esteja na tradição. De maneira geral é isso. É que assim, padre, você está diante de um teólogo protestante que critica a tradição protestante em alguma medida. Mas o que acontece? Existe um fenômeno... Em favor da Escritura ou em favor do não procedimento da tradição? Às vezes um, às vezes outro. Depende. Tá? Então, assim, vamos falar da Escritura primeiro. Vamos falar da Escritura primeiro. O que acontece, Júnior? Quando a gente olha para a Escritura, pegar esse método protestante em tese, que é de você olhar para a Escritura e a partir da Escritura fazer as articulações teológicas propositivas. Nesse caso específico, você está falando do purgatório. Isso. E aí o protestante vai olhar para a Escritura e falar: eu não encontro aqui o suficiente para articular essa ideia de purgatório. Tá? Quando você vai olhar para a doutrina protestante de maneira geral, existem outros conceitos comuns no ambiente protestante que você também não consegue fazer isso. Tá? Que quando você volta para a Escritura, embora não sejam elementos centrais, acho que dentro da centralidade da fé protestante você não encontra nada desse tipo, existem alguns elementos periféricos que talvez importantes para algumas tradições, que quando você olha para a Escritura você também falha em encontrar aquilo na Escritura de maneira explícita. E o que geralmente se faz? Eu vou tentar fazer simples um negócio que é meio complicado aqui, mas é o seguinte: você tem um conceito que você acredita. Você acredita nele a priori. A posteriori, você vai lá buscar na Escritura. Para justificar. Para justificar. O argumento ex machina. Isso, praticamente isso. Então, o protestantismo ele nem sempre é competente em exercer essa metodologia que o padre mencionou. Não é uma coisa que está sempre... Só vou ficar bravo com você agora, hein? Então, não, mas é que é o pessoal é bem acostumado a ficar bravo comigo, Júnior. É que se não fosse assim, não haveria tantas denominações. Entendi. Tá? É verdade. Faz sentido. Então, é isso. Né? Tem a questão da pluralidade interpretativa e tal. Qual que é
a crítica do viés da tradição, por outro lado, tá? Que eu faço dentro da cultura protestante. É que, ao tentar se livrar de tudo aquilo que não é bíblico, às vezes livra-se de coisas que existe fundamentação bíblica, se não para aquilo ser um dogma, ao menos para ser uma possibilidade. Vou dar um exemplo aqui. A presença de Jesus na Eucaristia, na ceia. Tá? Uma boa parte do protestantismo trata a ceia como meramente memorial. E existe base bíblica para imaginar Jesus presente na ceia, sim. Se com uma transubstanciação ou com uma presença real de Jesus mística ali, vamos discutir. Esse é outro debate. Né? Mas às vezes o protestantismo joga fora coisas da tradição que têm amparo bíblico, se não para uma dogmática, pelo menos para uma possibilidade. Né? Então, existem essas questões. Por outro lado, aí vem a minha crítica a algumas escolas dentro do catolicismo romano, em especial as mais apologistas. Assim. Muitas vezes, a maneira de se articular determinados dogmas também funciona, e a do purgatório, padre, com todo respeito, me parece seguir isso. O purgatório ele é muito bem articulado na doutrina católica medieval. Ele é algo complexo, com detalhes, dentro de uma tradição que, quando você olha para aquilo montado, você fala assim, tem lógica, é muito bem montado, detalhadamente montado. Quando você vai caminhando para o passado, a impressão que dá é que a matemática é para fazer dar. O que eu quero dizer que a matemática é para fazer dar? É assim, olha, tem um elemento aqui na história da tradição que parece ajudar a fundamentar essa doutrina já totalmente articulada. A gente pega ela aqui. Tem um outro elemento aqui que parece ajudar a formar essa doutrina também. Então, me parece que muitas vezes você tem um conceito que deveria ser obtido a posteriori, mas você identifica ele a priori e vai montando com pedaços de escritura e textos prova, não que o protestantismo não faça isso, muitas vezes o faz, com pedaços de escritura e textos prova, e com pedaços de evidência prova na história primeva do cristianismo. E a história primeva do cristianismo, embora a gente tenha bastante fonte primária, ela tem muita coisa nublada, ela tem muita coisa cinzenta. Deixa eu só fazer uma pequena contribuição aqui. Em primeiro lugar, assim, eu acho que os apologetas, a apologética ela tem um defeito intrínseco e inevitável, que você sempre vai exagerar para um lado e para o outro. Perfeito, concordo. Então o que acontece? Quando um apologeta católico apresenta a Igreja Católica, parece que ele é o céu na terra. E quando um apologeta católico vai apresentar a Igreja Protestante, parece que está apresentando uma sucursal do inferno. Então é sempre assim, há um exagero, e um exagero nas doutrinas, etc. E a teologia está acima da apologética justamente por isso, porque a gente é levado a um procedimento mais rigoroso do ponto de vista da produção, da ciência, da fabricação de conhecimento. Porém, aqui eu acho interessante, por exemplo, esse tema que a gente está falando do purgatório, né? Você mencionava que a impressão que dá é que você tem de um apriorismo. Você tem uma crença. E eu uso a palavra impressão aqui com bastante cuidado, precisamente por causa do rigor acadêmico. É uma impressão. Exato. Agora, desde a perspectiva católica, isso não é muito problemático. Por quê? Porque esse é o papel da teologia. Quer dizer, a gente não pode imaginar que a igreja nasceu teologicamente assim, né? Você tem todo mundo com a linguagem teológica perfeita. O que você tem são
realidades, as pessoas estão vivendo aquilo e estão transmitindo as mesmas crenças, o mesmo conteúdo de fé, muitas vezes sem entendê-lo exatamente nos termos mais profundos. O que acontece? A fé vai sendo refinada terminologicamente por um árduo trabalho teológico, que, como trabalho teológico, refina, mas ele também tem os seus limites. Porque vale lembrar que, como dizia São Tomás de Aquino, que é o meu teólogo preferido, de Deus é mais fácil e mais correto negar do que dizer, do que afirmar, né? Quer dizer, a teologia apofática, negativa, é mais perfeita do que a catafática, positiva. Que eu concordo com Tomás em gênero, número e grau. Exato. Então você veja, no procedimento teológico, sim, você vai... é como um desenvolvimento. Então, por exemplo, é como se você pegasse uma criança, uma foto nossa de criança, né? Até cabelo eu tinha, cara. E aí você compara com esse gordo careca que 40 e tantos anos depois, é a mesma pessoa? Parece que não é, mas é. Você teve um desenvolvimento orgânico em que você não vai encontrar lá no começo do cristianismo direito canônico, encíclica papal, tribunal do eclesiástico, você não vai encontrar nada disso. Mas você consegue fazer uma descrição de digamos assim, um crescimento orgânico. Perfeito. Sabe que depois da crise ariana, a crise ariana foi uma crise horrível que aconteceu no século IV. A crise ariana, o arianismo é uma doutrina que nega a divindade de Jesus Cristo. A igreja realmente passou por uma crise terrível, porque qual é o núcleo dessa crise? São Jerônimo, ele exagera, na minha opinião, quando ele diz assim, que um belo dia o mundo acordou e se viu ariano. Eu acho que é uma hipérbole, como ele fazia muitas hipérboles. O que São Jerônimo talvez você vai querendo dizer é que havia uma grande confusão, que ninguém sabia exatamente o que é o que. Passada a crise ariana, um padre da igreja chamado São Vicente de Lérins escreveu um tratado chamado Comonitório, em que ele explica como é o desenvolvimento da fé, ou seja, a fé tem que se desenvolver, porém ele tem que ser um desenvolvimento orgânico, ou seja, em continuidade. Foi ele que deu aquela afirmação, né? Nova sed nove, não coisas novas, não afirmações novas, mas digamos assim, de maneira nova, de um modo mais perfeito, né? Então, eu entendo que no procedimento teológico católico, isso é menos problemático. É bem menos problemático e eu acho que assim... E depois querer colocar na conta da escritura tudo o que vem a posteriori, isso que eu acho mais complicado. Tá, e naturalmente, sendo católico, vai se achar. O que, padre, eu... Tentando encontrar a maneira mais correta de articular isso, mas assim... mais ou menos na linha de São Tomás, no século XX o Emil Brunner vai trazer a seguinte ideia um pouco mais radical, que o papel do teólogo é ser guardião do mistério. E o que ele quer dizer com isso? Aquilo que a gente não tem condição de afirmar, o teólogo tem o dever de alertar. Olha, a partir daqui a gente está especulando. Uhum. A partir daqui, a gente já não está mais fazendo refino. A partir daqui, a gente já está dizendo a respeito de Deus coisas que não podem ser afirmadas. É claro que dentro do contexto do Emil Brunner, isso vem depois de um trauma, de uma autoconfiança moderna muito pronunciada, um positivismo muito pronunciado. Mas o que eu quero dizer com isso, padre? A mim, e eu acho que a maioria dos teólogos protestantes honestos, essa formação orgânica da dogmática medieval, ela
ela às vezes não é tão orgânica assim. Ela não leva em consideração com o devido rigor o caráter contingente da linguagem, da escolha de um idioma, do seu Citizenleben, da sua localização, das articulações culturais e das necessidades históricas para que aquelas doutrinas se formassem. Não sei se eu estou sendo claro no que estou... Sei. Tá sendo sim. Só que eu acho que é problemático. Por quê? Por quê, né? Agora sim o debate começou. Pronto. Não, eu acho que é uma conversa muito interessante que raramente acontece. Raramente a gente chegar a um diálogo que nós vamos ter que tocar pontos assim que são fundamentais, né? Que é o seguinte, isso nós dizemos hoje. Tá. Julgando em retrospecto o passado. Eles não tinham essa pretensão que nós hoje problematizamos. E por que é que nós julgamos as coisas assim? Porque, na verdade, e aqui eu culpo um pouco Lutero, um pouco, pelo menos, ele coloca a consciência individual diante da Escritura como desnecessitada de mediações. Ou seja, o homem pode escutar Deus diretamente falando na Escritura. E o que acontece com isso? Isso tem muito a ver com o que filosoficamente depois fará Descartes. Quando no Cogito Moderno coloca a consciência individual como medida de todas as coisas. Intérprete de toda a realidade, não apenas da Escritura. Exato. Depois disso, o que acontece com Fichte esse eu, ele passa a ser o critério de análise do universo, mesmo, como se o eu produzisse o universo. Kant, depois, vai dizer que eu não consigo conhecer a realidade. O número, a coisa em si é inacessível para mim. E, portanto, Deus só pode ser cogitado como um princípio de um axioma moral. Ou ontológico, metafísico, talvez. Ele exclui a metafísica. Para o Kant não existe a metafísica, é impossível. Ele tenta, né? Deus, ele está apenas numa linha de digamos assim, de regulação da moralidade humana. Depois vem o Hegel e joga essa instância do cogito moderno para o absoluto histórico. Então é na história que o absoluto se torna autoconsciente na consciência do homem. E é daí que aquele axioma veritas filia temporis, a verdade é filha do tempo, passa a integrar a teologia e os historicismos teológicos. Ou seja, parece que toda a verdade teológica ela é um decalque das delimitações históricas. Se for assim, nós estamos perdidos. Porque, inclusive, a crítica bíblica ela parte desse princípio hegeliano, depois heideggeriano, etc. Aí nós vamos ter o Bultmann, Tillich, Schleiermacher, Schleiermacher antes, mas sim. Um pouco antes. Vamos ter todos esses intérpretes da história da formação da escritura que vão fragmentar e não vai ficar nada. Ou o que vai ficar é apenas a intenção de um autor humano dentro do seu contexto histórico. Ou seja, a grande pergunta, e eu acho que é a pergunta que os concílios antigos, que os pastores antigos estavam tentando responder, é o que é mesmo? Ou seja, independentemente do sujeito, independentemente das minhas limitações históricas. A teologia moderna, desgraçadamente, ela abraçou o historicismo. Tipo teologia da libertação, no caso de nós católicos, ou a teologia, a Nouvelle Théologie, que é um ramo da teologia católica, é doente de historicismo. No sentido de que parece que num mundo moderno que já se explica sem Deus,
para utilizar uma linguagem do Bonhoeffer, o mundo adulto. Para esse mundo adulto, falar de Deus em termos sobrenaturais é bruxaria. Então nós temos que partir da ideia que Deus morreu e explicar não o mundo a partir de Deus, mas Deus a partir do mundo, a partir da história, a partir das nossas relações interpessoais. Eu quis fazer esse discurso para mostrar como esse tipo de pensamento, assim, que problematiza os dogmas e, por exemplo, a Nouvelle Teologia começa exatamente assim, com a história das fontes. Assim como fizeram com a Escritura, né? Problematizando a Escritura. Depois fizeram com os pais da igreja, problematizaram os pais da igreja. O que a gente vai fazer com isso é um procedimento de decomposição, e o tema da verdade em si nem sequer vai ser considerado, porque toda verdade, no fundo, é filha do tempo, é do cogito pessoal que a vai formulando de acordo com as suas possibilidades, e aquilo que ele não pode dizer mais, joga para o mistério, e aí ninguém meio que consegue sair do lugar.